Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns direitos envolvendo os trabalhadores, né, as empresas, e nós separamos alguns assuntos aqui para bater um papo de forma rápida, mas ao mesmo tempo produtivo, que possa auxiliar aí e ajudar vocês, né, nesse entendimento um pouquinho sobre algumas coisas. E o do primeiro tema aí que nós separamos para bater um papo vem calhar com o fato de nós estamos chegando nas eleições. Então, nós separamos aqui um tema envolvendo eleições, dúvidas que as pessoas têm sobre o dia da eleição envolvendo o direito do trabalho em si, né? E é muito comum que algumas pessoas que trabalham 12 por 36 aí, trabalham dia sim ou dia não, ou mesmo numa escala que não é tão normal como o pessoal costuma de trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado, trabalham de domingo, né? E aí esse grupo de pessoas e até as próprias empresas ficam em dúvidas, os caras perguntando Lula ou Bolsonaro, as empresas e as pessoas envolvidas ficam em dúvidas, né? Se é feriado, pode trabalhar no dia da eleição, não pode? Se eu for chamado para trabalhar lá, como que fica a empresa? Enfim, né? Então, nós vamos bater um papo sobre isso. Então, doutor Denis, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade de a gente bater esse papo, né? Eu que agradeço aí, mais uma vez, a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas que são pertinentes aí no mundo aí do direito do trabalho, né? Com certeza. E falando nisso, o que nós vamos trazer hoje não é opinião política, tá? O que nós vamos falar é, você pode trabalhar, você deve trabalhar, a empresa deve, como agir, né? E aí surgem muitas questões. Um fato interessante, eu pesquisando em alguns lugares, eu vi que as pessoas, alguns defendem veementemente que é feriado domingo, um feriado nacional, né? E outros falam que não é feriado e tal. Por que surge toda essa questão? Existe uma lei de 1950 que lá determinava os feriados nacionais. Dentre eles estavam o dia da eleição, né? Então, o dia da eleição é considerado feriado em 1950. Em 1965, vem o Código Eleitoral e fala que no dia da eleição previsto na Constituição Federal, também é considerado feriado. Então, até então, ok, beleza, não se podia trabalhar, se trabalhasse, teria que pagar hora extra para o trabalhador, né? E aí, em razão de todo esse cenário, se persistiu. Bom, Código Eleitoral é de 1965, em 1988 vem a Constituição Federal, fala que tem a eleição em outubro, mas não coloca dia específico. Em 2002, vem uma lei e revoga aquela lei lá de 1950. Para quem não conhece, revoga tira ela de cenário. Fala, ó, você está fora agora, você já não está valendo mais, a partir de agora é essas regras, né? Pois bem, tirou essa lei de 1950 e tornou-se, então, um dia normal. Por quê? Essa lei de 2002, ela vem e fala o seguinte, feriados nacionais são Ano Novo, Dia dos Trabalhadores, 7 de setembro, 15 de novembro e Natal. São 5 datas. Essas 5 datas são consideradas feriados nacionais. Os demais não. Aí foi quando surgiu muitas discussões e tal, porque o Código Eleitoral ainda está vigente, aquela lei lá, o artigo 380 que fala. Então, aí muitas pessoas, inclusive sindicatos, entraram com ações na justiça para falar isso. Olha, o dia da eleição não pode trabalhar, é feriado. E o legal foi o desfecho de tudo isso, né? A Justiça do Trabalho, através do TST, que é o Tribunal Superior, a instância superior da esfera trabalhista, analisando todos esses conflitos, veio e falou, olha, não é feriado. Não é feriado porque, primeiro, existe uma lei de 2002, que é uma lei bem depois, que tirou de cena. Ó, não é mais, não prevê, né? Então, primeiro ponto, não é feriado o dia da eleição. Alguns defendem que ainda é porque está lá no Código Eleitoral. Quando estamos falando de direito do trabalhador, quando nós estamos falando de justiça do trabalho, não é considerado feriado. Portanto, se a pessoa trabalhar, não vai receber como hora extra. Esse é o primeiro ponto. Partindo dessa ideia, responde-se a primeira pergunta. Pode trabalhar normalmente. Não precisa de autorização Sim. legal.
Só que aí surgem algumas questões. Você já viu alguma empresa forçar o trabalhador a votar no seu candidato? Já, né? Inclusive, ganhou uma certa repercussão aí, uma grande varejista aqui do nosso país. Não sei se pode falar o nome da empresa, né? Não, você está reportando um fato. Sim, a Havan foi recentemente condenada, claro que ainda cabe recurso, né? É bom que se destaque esse ponto, mas toda aquela, vamos usar esse termo aqui, toda aquela apelação que a empresa utilizou para convencer os funcionários a votarem no candidato de preferência do dono da empresa, levou a justiça a considerar uma espécie de assédio moral, que tecnicamente vem sendo chamado recentemente de assédio eleitoral. Né? Obviamente que o trabalhador, assim como o empregador também, tem livre consciência e ele vota em quem ele achar melhor. Sim. Né? Não cabe à empresa criar mecanismos diretos ou indiretos para forçar o trabalhador, veja bem o termo que eu estou usando, né? Forçar ou até induzir o trabalhador a votar na preferência, no candidato de preferência do dono da empresa. Né? Sim. Até porque, socialmente falando, pode ser que os interesses sejam conflitantes entre essas duas partes. É uma questão de classe que não vem ao caso agora. Mas o que não pode acontecer dentro do ambiente de trabalho é se criar gatilhos. Né? Pode até não falar o nome do candidato, não foi o caso da Havan, né? Falou expressamente qual candidato que ele gostaria que tivesse na presidência. Mas, recentemente, nós tivemos um caso, que agora não me recordo a cidade, em que um gerente, não era nem um dono da empresa, hein? Pegou... Mesma coisa, o Oscar Maroni indicou o candidato, forçou, então... E sim, eu sou parcial mesmo. Isso aí não é... Isso aí pra mim até uma... Não é nenhum, eu não considero nenhum defeito, é até um elogio. É bom. Mas voltando ao assunto. O que a gente tem que compreender, num primeiro momento, é que a liberdade de voto e a liberdade de consciência são valores que se impõem numa sociedade democrática. Sim. Né? O caso que tivemos recentemente, que o Ministério Público do Trabalho está investigando, a gente vê um gerente, não é nem um dono da empresa, subindo no palanque, pegando o microfone e não falou o nome do candidato, mas são gatilhos, né? Sim, sim. O candidato defende a família e etc. São gatilhos. Que induzem os funcionários a acreditar que o candidato tal seria a melhor opção. Então, seja candidato A, seja candidato B, seja candidato C, o trabalhador é livre para votar em quem quiser. Não cabe à empresa interferir em nenhum momento nas decisões do trabalhador do portão para fora da empresa, né? Sim, esse fato surge até, inclusive, o seguinte, você mencionou, nós citamos o caso da Havan, a pessoa sobe num púlpito e fala expressamente ou indiretamente sobre quem ela é a favor. Aí, muitas pessoas não sabem, mas existem resoluções, normas do Tribunal Superior Eleitoral proibindo as empresas de fazerem campanhas dentro do ambiente de trabalho sobre qualquer candidato, independente se é A, B, C ou D. Não pode. Aí surge uma grande questão. Eu posso colocar adesivo nos carros da empresa? Eu não posso fazer dentro da empresa, mas e nos carros, nos caminhões, na moto, colocar na janela, né? Isso aí, já é permitido. Isso. A resolução dá essa brecha,
da empresa poder fazer isso, e tudo bem, o veículo é dela, o que ela não pode é colocar o adesivo no carro do funcionário, mas no dela, se ela quiser colocar, mas nas estruturas internas é vedado, é proibido fazer isso, e se a empresa fizer e o trabalhador for de uma oposição, vamos falar assim, em questão de pensamento, pode ter problema. Pode, inclusive, induzir uma ação trabalhista falando no sentido de assédio eleitoral. Falando que a empresa coloca isso lá, que força todo mundo a votar no fulano. Então, é perigoso. Ainda mais para quem já está pensando em mover uma situação dessa. Nem muitos trabalhadores nem se preocupam com isso. O cara está preocupado em ganhar o pão dele, em fazer a parte dele, ele não está nem aí. Mas, infelizmente, como tem empregadores, pessoas, acho que cargo é o que menos importa, tem pessoas que são fanáticas. E pode ser que, em razão de um fanatismo ou por causa de um político, a pessoa tira uma foto dessa e entra com uma ação trabalhista pedindo assédio. Então, é um risco que a própria empresa se coloca, né? Grande, exatamente. É um risco que tem que se tomar cuidado de se expor, porque precisa entender os riscos, né? Agora, um fato... seria uma espécie de voto de cabresto mesmo, como o Volpe comentou aqui. O fato é que... moderno, né? O fato é que hoje as pessoas precisam entender que, muito embora você é um dia normal, um domingo normal, a pessoa vai trabalhar normal, a empresa deve sim dar a liberdade para essa pessoa, para o trabalhador, ir votar. Né? E aí é onde surge um outro problema. Por quê? A lei não prevê quanto tempo de liberdade a pessoa tem para ir votar. Não tem como prever isso. Depende de região para região. Um exemplo, o que uma pessoa aqui em Tanabi gasta para ir votar é diferente de uma pessoa que mora em São Paulo e vota lá no ABC. De repente a pessoa tem que se deslocar 1 hora. Então, o que é aconselhado nesse tipo de situação? A pessoa estabelecer entre o empregado e o empregador ter bom senso. Então, assim, ver o que é possível, o tempo de deslocamento, e lógico que tem sessão que demora horas para votar, mas tem sessão que é rápida. Então, a justiça ela já falou isso, não tem lei, salvo se você tiver uma convenção ou acordo coletivo com o sindicato da categoria, que seria uma outra situação. Eu, particularmente, nunca vi estabelecendo horário de tempo. Difícil, mas né? É difícil, até porque caso é caso. É difícil. Então, é muito particular isso. Muito particular. Região para região, né? O que vale nessa situação é o bom senso. Bom senso de saber quanto tempo, se vai no horário de almoço. Se a pessoa for no horário de almoço dela votar, não atrapalhar dentro da empresa, ok. Se for votar no horário de almoço, deu tempo da pessoa almoçar, ir lá fazer o voto dela e passar do horário um pouquinho, a empresa tem que entender. Enfim, eu acho que bom senso e canja de galinha não mata ninguém. Então, não mata ninguém, com certeza. Né? Então, tá aí uma situação. E, por fim, sobre esse contexto todo que a gente está comentando, até para a gente encerrar a questão eleitoral, o ponto fundamental recai no que você falou. Respeitar a liberdade de cada um. Tá? Então, se o patrão tem uma visão, o empregado também, tomar cuidado ao se expressar nas redes sociais, porque se o trabalhador for lá meter o pau no empregador, ofendendo ele, ou mesmo a própria imagem da empresa em razão dessa questão política, pode ensejar uma rescisão indireta, uma rescisão por justa causa ainda. O mesmo se acontece os contrários. Então, pessoal, cuidado com redes sociais, cuidado com os grupos, né, os grupos aí de WhatsApp. Saibam que se vocês ofenderem os colegas, ofenderem os outros, isso pode justificar uma demissão. Então, ao manifestar as opiniões em grupos de trabalho, onde aquele grupo gerenciado pela empresa, criado pela empresa para tratar assuntos da empresa, cuidado para vocês não ficarem se expondo, porque isso pode sim gerar um problema e demissão. Gera o direito da empresa a demitir a pessoa. Então, acho que são esses pontos mínimos, né? E o último, eu até estava esquecendo, mas para não passar em branco, quem trabalhar na eleição tem o direito da folga, né? Mesmo que você não trabalhe na empresa, você vai ter direito de folgar os 2 dias. Então, pessoal aí Só faz... Pode falar. Só abrindo um parêntese nesse último ponto que você tocou,
Só diferenciando para o trabalhador e para o próprio empregador, é importante destacar. Uma coisa é você manifestar a sua opinião política, a sua opção política com parcimônia, né, com seriedade, sem ofender ninguém e sem ofender a imagem da empresa também, né? Outra coisa, como você muito bem disse, seria a ofensa ao empregador, à imagem da empresa e vice-versa. A ofensa do trabalhador, a imagem do trabalhador pela opção política dele, né? Então, quando usar, principalmente as redes sociais, que seja com parcimônia, né, com respeito, e não tem problema nenhum, até porque nós somos um Estado democrático de direito, ainda temos a liberdade de expressão. Com certeza. O Fernando fez uma pergunta aqui. Funcionários podem ser demitidos por expor a opinião política dentro do ambiente de trabalho? Precisa advertir ou pode demitir diretamente? Bom, tudo depende, né? Então vamos lá. Expor opinião política dentro do ambiente de trabalho. Você já falou isso para os trabalhadores? Existe uma regulamentação interna falando quais são os assuntos que são proibidos ou não dentro da empresa? Se não tem nada, penso eu que você não pode chegar logo de cara advertindo. Você tem que estabelecer uma regra. Lógico que num debate de opinião política, se a pessoa faltar com respeito, então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma coisa é eu falar, olha, eu sou a favor do candidato A. Ponto. Outra coisa é eu chegar dentro de um debate, num ambiente de trabalho, e começar a apontar o dedo, usar palavras de expressões pesadas, xingar. Isso já se caracteriza uma outra situação. Então, se ele está emitindo a opinião política dele de forma educada, sem faltar com respeito, não vejo motivo para você punir se não tem previsão lá no regimento interno da empresa. Ponto 1. Se houver, falando, é expressamente proibido falar sobre qualquer tema envolvendo política, aí pode advertir, porque ele está descumprindo o regimento interno, independente se ele está educado ou não. Agora, a partir do momento em que há agressões verbais e físicas, a gente tem que pensar o seguinte: se houver agressão física, demissão por justa causa direta, não vejo motivo para manter. Isso a própria justiça prevê. Se houver um simples bate-boca acalorado, sem que a pessoa utilize palavras de baixo calão, mas alterações de voz, dependendo do histórico da pessoa, eu não vejo motivo para mandar a pessoa embora diretamente. E eu acho que aí é o bom senso. Pode advertir, dar uma advertência, dar outra advertência na persistência, suspender, e aí sim, eventualmente, numa insistência, demitir por justa causa. Mas um simples, vamos falar assim, um debate acalorado, sem que haja expressões de ofensa diretamente à pessoa, eu não vejo motivo para demitir a pessoa por justa causa. Não sei se você vê assim, Daniel. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você trouxe. Realmente, há de se levar em conta, primeiro, se há um regimento em que todos tenham ciência que não se deve falar de questões políticas dentro do ambiente de trabalho, né? Se descumprido, vamos usar a razoabilidade, a proporcionalidade, primeiro advertindo, verbalmente ou por escrito, e depois tomando, na insistência, tomando outras medidas, mas sempre levando em consideração a proporcionalidade, né, como você muito bem trouxe. Não, eu só ia falar que a questão da agressão física, que aí é uma outra situação que a própria lei prevê a demissão da pessoa. Inclusive, nós estamos vendo essa questão de intolerância, né? E as pessoas partindo aí para a agressão. Então, cuidado que no ambiente de trabalho que isso pode trazer problema. Só tem aí vale tanto para o empregador como para o trabalhador, principalmente para o empregador, né? Só tomar cuidado, porque é o seguinte, às vezes, na discussão, no debate, entre dois trabalhadores com visões políticas distintas, se for para advertir, tem que advertir os dois. Sim. Né? Não só... Tem que ser geral. Não só, eventualmente, o trabalhador que tem uma posição diferente do empregador. Sim, com certeza. Né? Que, às vezes, se vier a
a gerar uma demissão, naturalmente o judiciário pode entender como uma dispensa de ordem discriminatória, né? Com certeza. Com relação aqui, a Luana fez uma pergunta, funcionário que irá trabalhar como mesário tem direito a 2 dias em cada turno ou 2 dias no geral? 2 dias em cada turno, tá? Então, para cada dia trabalhado ali, para cada dia ele vai ter direito a 2 dias de folga na semana ali, aí ela combina com a empresa tudo certinho. Então, são esses pontos gerais aí que precisam levar em consideração. Eu só fazendo um adendo no que você comentou, não se mostra correto o empregador que fala de política e proíbe os demais funcionários, os demais trabalhadores falarem sobre o tema. Né? Com certeza. Porque se ele é contra aquela situação, então ele não pode ir lá e provocar um contexto. Porque pode ter gente que vai provocar um contexto para isso, então tem que tomar cuidado, né? Induzir a pessoa a fazer uma situação. Então, esse é um ponto que é interessante ser observado. Então, esse seria o tema relacionado à questão política aí que a gente gostaria de bater um papo. E tem um outro assunto, né, doutor Daniel, que você queria comentar, que é um outro caso. Né? Nós tivemos mais uma situação vivendo num contexto de dispensa discriminatória. Mas um contexto bem peculiar, a decisão ainda é de primeira instância, cabe recurso, mas de qualquer maneira a juíza, a meu ver, ela foi muito assertiva e superou a mera interpretação literal e legalista da lei e trouxe para a sua decisão, para a sua sentença, princípios constitucionais, valores relativos a direitos humanos, que me deixou muito satisfeito ao ler essa sentença, porque a gente vê que ainda o judiciário sabe analisar uma situação para além da lei, né? Letra fria da lei. Sim. O caso, em suma, é o seguinte, é uma mãe que trabalhava numa empresa que dava a possibilidade a ela, até então, de trabalhar em home office em razão dela ter um filho com síndrome de Down, né? O filho, ela não tinha condição e não podia deixar o filho com outra pessoa, somente o filho só se sentia mais à vontade, a criança só se sentia mais à vontade com a mãe. E depois de 9 meses, a empresa determinou que ela voltasse para as atividades presenciais, mesmo tendo condições de manter em home office. As atividades que ela exercia abriam essa possibilidade. A funcionária, a mãe da criança, disse que não podia, em razão do contexto que ela vivia com o filho, e a empresa optou pela dispensa. A Vara do Trabalho de São Paulo, 16ª, salvo o melhor juízo, condenou essa empresa em danos morais em razão de dispensa discriminatória. Eu vou tentar resumir aqui. Porque num primeiro momento, como diz anteriormente, a empresa dava essa possibilidade, ou seja, o contexto era favorável para um trabalho em home office. Né? Num segundo momento, a juíza trouxe um conceito que em alguns vídeos anteriores eu venho batendo muito em cima, que é a questão da função social da empresa. Né? Como a gente sempre diz, a empresa ela não é uma ilha e ela não vive sozinha, ela está inserida numa sociedade. E a partir do momento que ela está inserida numa sociedade, ela não pode buscar o lucro pelo lucro. Ela deve respeitar buscar o lucro, sim, claro, que nenhuma empresa abre para não ter lucro. Para dar prejuízo. Por outro lado, para dar prejuízo, não existe. Mas, por outro lado, respeitar algumas diretrizes de ordem, inclusive constitucional aqui no Brasil, que possibilitem que uma mãe, no contexto que a gente está falando, uma mãe possa continuar, ter garantido o seu direito ao trabalho, né? E, por consequência, o seu direito à renda, e que, a partir disso, ela possa trabalhar e cuidar do seu filho. Ou, pelo menos, acompanhá-lo. Entendeu?
A empresa, ao mesmo tempo que se agisse dessa maneira, garantiria o seu lucro, porque a trabalhadora continuaria trabalhando de qualquer maneira, né? E, ao mesmo tempo, garantiria que essa mãe pudesse ajudar seu filho com síndrome de Down. Sim. Cuidar dele. O fato que você mencionou, eu acho interessante, e eu sempre penso quando alguma empresa quer modificar as condições de trabalho. Uhum. É muito comum você ver empresas querendo fazer o papel de pai, um papel amoroso, passar a mão na cabeça. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ela quer dar benefícios porque ela está vivendo uma lua de mel com o trabalhador. E não porque ela precisa ou a situação em si precisa daquilo. Aí você vê o seguinte, a empresa ela cria uma condição favorável para ajudar o trabalhador porque ela está naquela lua de mel. Então, nesse cenário, mencionando o que você está falando, para não esquecendo a questão do filho. A pessoa, às vezes, pode ficar trabalhando em casa, faz meio a meio, faz isso para agradar o funcionário. De repente, passa-se um tempo, a empresa começa a ter problema com esse funcionário. E uma forma para ela resolver isso, para punir o trabalhador, o que ela faz? Ela vai lá e quer cortar aquele benefício que ela deu. Eu converso com muitas pessoas, eu vejo muitas empresas que fazem isso. Ela quer dar um benefício, não, o cara é gente boa, bate tapinha nas costas e tal. E muitas vezes deixa de descumprir com as obrigações que a lei impõe em prol desse benefício. Eu sempre falo assim, empregador não é pai. Então para de negócio de querer ser pai. Você tem que cumprir o que a lei fala. Nesse contexto, se a empresa cumpre o que a lei fala, provavelmente eles não teriam feito isso com ela. Porque assim, provavelmente tiraram isso dela por pirraça. Ninguém faz uma mudança de graça. Qual seria o problema se ela pode trabalhar de casa? Será que não colocaram ela para trabalhar de casa porque estavam envolvidos emocionalmente e depois, para punir o trabalhador, eles tiram esse benefício? Tem gente que faz isso, né? Então, eu chamo a atenção, eu não peguei o caso na íntegra, não quero apontar para dizer, mas quero dizer que existem empresas que dão benefícios para o trabalhador no momento de emoção e depois tiram isso. Só que aí a lei vem e fala que não pode. Porque aí você cai na conduta discriminatória. Você está discriminando aquela pessoa por vamos falar assim, uma questão subjetiva, uma questão pessoal, você tira alguns direitos dela. Então a pessoa tem que tomar cuidado. Ela não pode simplesmente sair por aí, né? Então, cumpra o que a lei fala, no caso dela, a inclusão social do próprio filho. A gente está falando da inclusão do filho como um todo. A função social da empresa é acolher. Se ela estava lá, a empresa não aboliu o home office, mas foi somente para ela. Isso é um indicativo para o judiciário que é algo subjetivo. Se a empresa chegasse, de repente, nesse contexto e falava assim, olha, juiz, nós tiramos ela, mas não foi só ela. Foi uma conduta geral, nós não temos mais home office. Era uma outra situação. A empresa, por alguns motivos, por mudanças necessárias, apresenta para o juiz e explica. Mas simplesmente alegar, não, é uma conduta da empresa, por quê? Aí vai esbarrar no que você falou. Tem a função social. E aí o judiciário vai interpretar como uma dispensa discriminatória, sim. Se a empresa não demonstrar que isso é um comportamento objetivo, não algo pessoal com o trabalhador, eu não vejo. Então, dentro do que você reportou, eu acho que a juíza também deve ter agido corretamente ali dentro do que estava apresentando, né? Mas eu sempre deixo essa advertência para os empresários, de um modo geral, não fica dando benefício na lua de mel. Não compra nada na emoção, né? Não vai na emoção, não sei o quê. Não. Faz o mínimo que a lei determina, que não vai ter problema. Se você for dar, dê ciente que depois para você tirar, você não pode tirar pela emoção. Sim, exatamente. Ainda é bom trazer, nesse caso específico, uma perspectiva que vem sendo muito trazida para dentro do direito, como discussão, que é a perspectiva de gênero, né?
O que a gente percebe é que, no caso específico da mulher, muitas vezes, não só nesse caso, por exemplo, quando a mulher está grávida, é um exemplo clássico. Ela passa pelo período de estabilidade, volta e muitas vezes é mandada embora. Né? Então, eu vi recentemente uma pesquisa disso, me parece que 50% das mulheres, quando volta da gestação, não conseguem ficar na empresa por 2 anos. Exatamente. E num momento, Roberto, que ela precisa desse emprego, acabou de ter filho. Isso tem bastante, entendeu? Porque é um conflito de direitos, né? E aí, lógico, que cada um vai levar esse conflito para dentro daquilo que entende que é correto. Então, assim, muitas vezes, às vezes a gente tem a preocupação com durante o período da gestação, que é crítico, que é difícil para a mulher. No entanto, tem um período que é um pouco mais sombrio, vamos falar assim, no sentido de adaptação, é quando o filho vem para o mundo. E aí o filho exige uns cuidados especiais, médico, exames, enfim. E muitas mães, elas não têm um amparo familiar, ou às vezes do próprio marido, ou, né, do companheiro, para poder levar a criança, fazer alguma coisa e tal. E aí, nesse cenário, ela precisa se ausentar. Então, essas ausências, inclusive, às vezes eu converso com algumas trabalhadoras, elas falam, olha, eu estou pedindo as contas porque eu preciso cuidar do meu filho. Entre ganhar dinheiro e cuidar do meu filho, eu não tenho quem me ajuda, eu vou ter que fazer sozinho. Né? E aí corre para esse amparo. Então, realmente tem, e também tem um lado da empresa. Né? Por mais que nós pensamos no macro, numa empresa grande, vamos falar de empresas grandes, ainda há como tapar esse buraco. Mas quando nós estamos comentando de uma padaria, de uma mercearia de bairro, de uma lojinha pequena, que às vezes tem 1 ou 2 funcionários, isso de fato vem trazer um grande prejuízo para a empresa, no sentido de quem que ela vai pôr. Ela não tem condições, às vezes, de contratar outro funcionário para repor qualquer coisa do gênero. Então nasce sim um problema muito grande, tem que ser analisado caso a caso, tem que ser visto, mas infelizmente as mulheres sofrem sim esse preconceito no mercado de trabalho, sobretudo quando é questão de gestante ou tem filho pequeno, né? Nas entrevistas ou tem filho as pequeno, pessoas perguntam, né? Você tem filho? Eu tenho filho de 5, 6 anos. Então pode ser que essa pessoa fica com uma estrelinha ali e no processo seletivo não é contratado. Sim, infelizmente. Então, infelizmente é um cenário real, ele existe, né? Você trouxe muito bem uma situação específica, que são das pequenas e microempresas, né? Que também tem esse problema que você trouxe, com certeza tem. Mas a proposta que a gente trouxe com esse caso é lembrar que a empresa, como eu disse no começo, ela não é uma ilha isolada, que pode agir ao bel prazer, visando o lucro pelo lucro, né? Antes do lucro, existem seres humanos que fazem a roda da empresa girar. Entendeu? Então, e seres humanos com as suas particularidades, com seus problemas, com as suas, enfim, né? Com o seu contexto específico. Entendeu? E sempre que a empresa puder, eu penso pelo menos assim, né? Sempre que a empresa puder tomar consciência da sua função social na sociedade e lembrar que antes existem seres humanos nos seus quadros, você pode ter absoluta certeza que essa empresa só tem a ganhar. Só tem a ganhar. No caso aqui específico, se mantivesse o home office, a empresa continuaria com a trabalhadora exercendo suas funções, gerando receita para a empresa e, ao mesmo tempo, garantiria o direito dela de acompanhar o filho numa situação delicada. Entendeu? Exatamente. Tem valores, Roberto, na nossa sociedade que a gente não pode perder. Né? A própria Constituição, e a juíza traz aqui na sentença muito bem, nos traz que os objetivos da República, um deles é criar uma sociedade livre, justa e solidária. Né?
uma sociedade que foca apenas e tão somente no individual e não traz para o seu meio uma ideia de solidariedade, de comunidade mesmo, né? É uma sociedade fadada ao fracasso. Com certeza. Esse ponto é... Eu falo que isso é para tudo, né? Solidariedade para tudo da empresa para com o trabalhador e o contrário também. Exatamente. Também. Porque nós temos que lembrar que a maioria dos empregadores desse Brasil são pequenos. São pessoas que estão trabalhando duro tanto quanto os trabalhadores para poder manter o negócio. Então essas pessoas também merecem um reconhecimento e a solidariedade dos trabalhadores em prol do bem comum. E isso é fato. Então eu acho que não é uma questão só de um lado, é dos dois lados, né? São bem interessantes. E, bom, nós estamos chegando aqui no final, né? Eu quero agradecer esse bate-papo, que na minha visão foi muito construtivo, permitir a gente conversar um pouquinho, refletir sobre os pontos. Agradeço ao pessoal aí que passou aqui, deixou um oi, deixou as perguntas. Espero que, né, nós dois aqui esperamos que vocês tenham extraído alguma coisa que ajude, que favoreça vocês. E se quiserem, nós vamos deixar essa live gravada aqui nos perfis, é só entrar lá, assistir, compartilhar com os amigos e deixar o joinha lá pra gente. Eu acho que é basicamente isso. Denner, muito obrigado. E eu que agradeço. Breve voltaremos aqui também novamente para bater outro papo. Se Deus permitir. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tá bom. Tenham uma boa sexta-feira e até mais.